Olá, boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Grupo Ágora Espírita. Hoje estamos com um convidado super especial. Idel, boa noite. Boa noite, Cecília. Como você está? Olha, estou bem, melhor agora na tua presença virtual e estamos Ai, aqui que para bom! gerar, né? Essas Isso. lives só tem gente linda, gente. Esses coletivos só tem gente linda, inteligente, e é isso. Vamos que, como diz a galera de Recife, bora que bora. Bora que bora. Já gosto do nível de animação, né? Já é ótimo. E o tema que a gente tem para tratar hoje é um tema maravilhoso, né? Que só vem para somar na vida de todos nós. Arte para quem? Idel vai hoje conversar com a gente. Idel faz parte do coletivo de Gerações, nosso grupo amigo de Fortaleza, cidade linda que eu adoro. E a gente vai conversar sobre esse tema da arte, que, parafraseando mais ou menos uma frase, uma fala de Paulo Gustavo, que infelizmente se foi devido à Covid recentemente, e ele comentava que todo mundo de fato percebeu a importância da arte nesse momento da pandemia. Como a arte é importante para nos suprir, né? Para a gente ter um suporte, uma saída, uma fuga positiva da realidade. A arte nos acalenta, né? E a importância, muitas vezes a gente, na dureza do dia a dia, nem percebe, nem se dá conta de como a arte é importante para nossas vidas, né? Seja aquela arte da novela, a arte que a gente encontra numa uma arte mais refinada que você precisa de todo um repertório para interpretar, mas como a arte é importante nas nossas vidas. E antes de você se apresentar, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão participando conosco. Maria Paz, que faz parte do coletivo, do nosso coletivo, e Yolanda estão já aqui marcando presença. Boa noite a vocês, meninas. E Del, por favor, se apresente. Olá, gente, boa noite a todos, a todas e a todes. Eu sou o Ideal Andrade, sou artista de dança, ator, cantor, produtor cultural, enfim, arte educador, né? Da cidade de Itapipoca, no Ceará, pertinho de Fortaleza, e, claro, membro do coletivo Girassóis, né? Espíritas pelo Bem Comum do Ceará, né? No qual um coletivo que eu amo de paixão, pessoas incríveis e que vem abraçando cada vez mais esse processo de diversidade, de arte com potencialidade e, enfim, vem gerando aí esse processo artístico há muito tempo, desde criança, né? E aí eu encontrei há pouco tempo o coletivo, né? Porque eu imaginava que eu estava sozinho nesse caos de espiritismo, né? Sou uma artista e sou espírita também, bebo também dessas fontes. E dentro da arte, eu estou muito bem, obrigado, né? Porque é um grupo bem mais militante, é um grupo, enfim, o ramo artístico está ótimo. No que tange as questões espíritas, por exemplo, na comunidade espírita, aí eu já me via meio que isolado, com os pensamentos, sabe, camuflados ou pensamentos assim, à frente do tempo, mais politizado, e vendo um grupo, sabe, completamente torturante, pessoas que não saem da sua bolha e preconceituosos, e eu pensava que eu estava sozinho, e aí eu encontro o Coletivo Girassóis, e nossa, falei, gente, eu não estou sozinho, que maravilha! E é isso, aí eu percebi depois do coletivo, percebi outros coletivos como vocês, falei, gente, então ninguém está sozinho realmente, então ninguém solta a mão de ninguém, estamos mais fortes do que nunca, né, Cecília? E é Verdade. isso. E eu sei muito bem essa sua sensação de alívio, de pertencimento, de reconhecimento de iguais, porque foi a mesma coisa que eu senti quando eu encontrei o Ágora, né? Eu encontrei o Ágora justamente durante 2018, que foi um ano bem difícil, né? Na verdade, na campanha eleitoral de 2017. E aí
o que desencadeou tudo isso que a gente está vivendo, né, de forma mais intensa. E foi bem duro aquele momento, e bem duro perceber que desde 2016, dentro dos ambientes espíritas que eu frequentava, encontrar pessoas que, inclusive, andam na contramão dos princípios do Evangelho, né? E aquilo me deu muita tristeza, possibilidade até de pensei até em me afastar da doutrina, né? E encontrar o Ágora me fez permanecer na luta por mostrar um espiritismo que é progressista por natureza, né? E foi deturpado em alguns momentos. Assim como a arte também, né? A Minha arte, amiga, tá tudo o junto. espiritismo e a arte, para mim, né, são bálsamos, bálsamos para as nossas almas, né? Para Na mim, eu verdade, vejo os dois assim. tanto a arte quanto o espiritismo, tu acabaste de falar sobre o processo de ir contra, né, o evangelho, mas na verdade a gente está indo no caminho do evangelho. Quem está indo contra, no caminho contrário ao evangelho, são esses espíritas que são preconceituosos, que são homofóbicos, né, que são aí, que têm esse apelo da morte no coração e colocando isso fielmente ali, não tem mais de esconder quem se é. Em 2017, todo mundo mostrou as suas faces. Todo mundo mostrou as suas faces. Não teve como não separar. Como é que a gente está lidando com o evangelho, Rede Viva, um evangelho que mostra o respeito, a tolerância, o amor, né, a diversidade, e a gente escolhe alguém que é completamente contra tudo isso. Como conviver com algumas pessoas que, na verdade, não só pensam, mas elas agem no dia a dia assim, com preconceito, né? E não mais escondendo, viu, Cecília? Elas estão Verdade. realmente se impondo, não tem mais que esconder. Está na nossa cara. Então, assim, caminhar junto e perceber coletivos de sóis, o Ágora, né? É a gente se encontrar em lugares de entender que, poxa vida, tem muita gente compreendendo de fato o Evangelho Redivivo. Muita gente de Isso fato dá um alívio, né? dá. Muito, você não tem noção. Eu já entrei, para você ter noção, eu já entrei no coletivo, já num evento do fórum, do segundo Fórum Social Espírita, né? E, gente, eu mal entro no coletivo e eu já assumo o papel de coordenar as questões artísticas do coletivo, do fórum do coletivo. Ou seja, a galera mal me conhecia e já me incumbe de entender aquilo que eu vinha trazendo de potente, foi acolhido e deu uma outra cara no fórum. Outra coisa, por exemplo, que não acontece nos centros. Quanta gente potente e maravilhosa estão no centro e acabam sendo, apagadas essas luzes. Porque elas Verdade. não podem. Você tá entendendo? Então, Porque assim, tem que estar naquele modelo formal, né? Da não participação, do não envolvimento, do obedecer algo que vem de cima, né? assim, eu sou sagitariano, não tem como obedecer A nada. arte é livre, né? A arte é livre, ela precisa do ser para trazer a construção, né? E ela Sim, precisa disso. E total. vamos começar o nosso assunto, que é um assunto que eu amo. E eu queria te fazer a primeira pergunta. Eu queria saber se existe uma diferença entre a arte e a recreação. Acho que a maior parte das pessoas confundem muito, né? Isso. Na verdade, elas confundem arte, recreação e lazer, que são três Sim, coisas diferentes, né? Só que a gente precisa, a nossa visão da vida, Cecília, é a separatividade. Nós que vivemos no ocidental, a gente tem uma visão intensa da separatividade, separar tudo. Arte não tem a ver com. Está tudo separado: recreação, lazer, arte, espiritismo e diversidade, está tudo separado. Mas, na verdade, isso é uma visão ocidental que nos foi imposta, né? Por toda uma questão ortodoxa, que a gente precisa estar separado. O preto do branco, do indígena, do quilombola, está tudo separado, ninguém pode se juntar. Então, a recreação é recriare, né? Como vem do latim recriare,
e vem como recriar, né? E aí, esse estado de... Às vezes a gente compreende a recreação, como a gente colocou, né? Ah, brincadeira, é tudo lazer, não, é diversão, recreação, vamos aqui, vamos brincar. Isso tem muita pedagogia, né? E na verdade não é, né? Lazer é quando você tem um processo de relaxamento, que não precisa se preocupar com nada, certo? Se tem alguma coisa, pensou demais, já não é lazer, é trabalho ou outra coisa, é recreação. O lazer você tem que estar desfrutando de alguma coisa passivamente. Não pode ter muita coisa ativamente, porque senão já é outra coisa. É um lazer, é ver, é ler um livro, é assistir alguma peça, é alguma coisa para poder você relaxar mediante a todo que você vive no processo de trabalho. Já a recreação, né, é onde você tem atitudes do seu dia a dia, né, acontece mais nas questões de escola, trabalho, que é de você fazer, trazer a beleza do entretenimento, do riso, né, da espontaneidade, né, você no trabalho, na escola, só que tem ações pontuadas, como as gincanas das escolas, né, tem todo um cronograma e um aspecto de chegar a um lugar, né, ter objetivos específicos, né, e a recreação, ela perpassa tudo isso. Mas também trabalha as questões de relaxamento, de alegria, de entretenimento, ou ela também pode ser somente isso, certo? Mas ela também traz as questões de pensar a sociedade, né? Trabalha a questão do próprio, não fica só no físico, porque as pessoas pensam que a recreação é só o físico, só trabalhar o físico. Trabalha o físico, emocional, né? Contudo, a arte, ela é mais complexa. A recreação, ela não precisa ser tão complexa. Ela vem para nos trazer a alegria, né? A espontaneidade, recriar a vida. E não tem muita separatividade da arte, não, certo? Vocês percebem que não tem nada, não tem muita coisa separada aí, não. Mas tem alguns pontos que a arte, ela traz umas questões mais críticas, sabe? Ela vem para trazer a criticidade bem mais direta, mas às vezes bem mais complexa, inclusive. Vem para complexar, vem para entender o ser como um ser também complexo, não só como entretenimento, não só como riso, não só como relaxamento. Ela vem para algo mais, isso eu falo de uma arte mais engajada, né? De uma arte mais ativa, não é uma arte só pacífica. Eu não acredito numa arte só pacífica, porque a arte como arte, ela precisa, vai até ter, daqui a pouco a gente vai dialogar sobre isso, mas ela é um diálogo profundo sobre a vida e sobre tudo. Né? Então, não tem muita coisa separada da recriação e da arte. Tem a questão do entretenimento, né? Que o recreação é mais por diversão, por você se jogar, recriar, né? Fazer daquele momento um momento maravilhoso. E na arte, nem sempre ela vai ser um momento tão maravilhoso assim. Ela vai ser um momento bem difícil para você lidar com algumas situações que você precisa ouvir, precisa ver, né? Ela te faz pensar sobre aquela tua realidade, que às vezes é muito dura, ela te faz também transcender. Então, ao meu ver, ela não tem tanta separatividade, a gente precisa unificar essas coisas que podem ser isso, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem só esses pequenos pontos que a gente precisa pensar, né? Porque a arte ela é um pouco mais complexa, ela precisa fazer você pensar bem mais complexo, entender coisas que... Oi, Del. Então, a recreação seria algo que a gente utiliza o nosso corpo físico para o movimento, para é mais corporal, vamos dizer assim. E a arte, nos seus mais variados tipos, que existem muitas camadas, né? A arte é uma cebola e cada camada dela é um tipo diferente e uma necessidade de interpretação diferente, mas é como se a arte em si a gente precisasse mais da questão cognitiva, da interpretação. A recreação é algo mais relacionado à questão corporal, de uma leveza de uma interpretação mais refinada, e que essa é a diferença principal entre essas duas questões, entre arte e recreação.
Na verdade, as duas coisas precisam de corpo e mente. Não há, é isso que a gente precisa chegar a esse ponto. Não há separatividade, não há separação entre o corpo e a mente. É uma coisa só, certo? O corpo e mente é uma coisa só. Eu não consigo só pensar e o meu corpo ficar. Não existe isso, né? Então a arte, e até a gente vai chegar de repente a esse ponto, que é uma arte que é todo ser, assim como a recreação também. Mas a recreação ela pode ser só por si só, tá? Somente aquilo ali, para sua alegria, para o seu entretenimento. Ela pode ser só isso ali, para divertir você ou para divertir o público ou outras pessoas, seus amigos, ou você mesmo. Você pode ter essa recreação com você mesmo, né? Levar para um lugar, fazer algum tipo de esporte, né? Se revigorar, energizar. A arte também tem isso, só que a arte, ela é um processo mais... precisa de algo bem mais refinado, né? Bem mais... É um trabalho, não é um lazer. A arte, fazer arte não é um lazer. Por mais que a gente imagine que seja divertido, né? A gente também tem essa coisa da arte marginalizada que não. Fazer arte é maravilhoso, essas pessoas não trabalham. É o contrário. A gente trabalha pra caramba. Pra caramba. Então, assim, é preciso toda uma questão de trabalho árduo, né? Intelectual, corporal, emocional. E a recreação ela também trabalha isso, né? Mas não tão profundo quanto a arte. Mas as duas coisas, o que eu quero colocar, por mais que eu fale aqui São diversas coisas, juntos, né? são juntos. Não A tem como, porque diferença só recriação é é o nível recriar. de profundidade. É, isso. O Porque a nível de arte, ela é profundidade muito... para interpretar. a arte, ela é muito abstrata, às vezes. Compreende? A recriação ela não precisa ser tão abstrata. Ela é direta, ela é direta. Ela precisa ser direta, a recriação. É papum e alegria e nananã, não tem muita volta. Já a arte, ela tem uma... Uma subjetividade, ela tem isso, ela te faz uma pensar, profundeza maior, né? porque a recreação, não precisa ser tão direta, quer dizer, tem que ser direta. Já a arte nem sempre ela precisa ser direta. Hoje, a gente precisa usar a arte direta. A arte, bora, eu quero falar sobre isso, então eu digo, é preciso tirar o abstrato para a gente mostrar a arte e falar da arte tal qual como ela é. Porque esse abstrato, quem é que vai ouvir a nossa arte, se ela for abstrata? Quem é que vai ver? São os intelectuais? Já já a gente vai conversar, inclusive, sobre isso. Então, acho que ficou bem claro, né? Na verdade, eu acho que a arte permeia quase tudo, para não dizer tudo, nas nossas vidas, né? Em qualquer situação, a gente pode ter um olhar e enxergar a sutileza da arte, seja ela de vários tipos, né? De uma música popular, né? Que está tocando nas rádios, que musical, tem arte sai dali, tem algo que sai, que mexe com a gente. E também a arte, a aplicação que mexe, que é muito, eu também percebo muito a arte dessa forma. Para continuar nosso bate-papo, eu queria saber se a arte pode ser usada e como ela pode ser usada num processo como uma ferramenta de sociabilização. Bem, a arte, ela surge como forma de diálogo. Ela surge como forma de um grande diálogo. É um diálogo dos seres, a gente tem isso lá na pré-história, né? Mas vem bem antes disso. A gente tem esse diálogo da arte para mostrar os símbolos, através dos símbolos, dos desenhos, né? Qual que é esse diálogo? O que é que esses ancestrais queriam nos mostrar? Queria deixar ali registrado, mas eles usavam a forma, como eles não sabiam muito bem se expressar, eles usavam a forma de desenho, por exemplo. A forma como a gente tem ali alguns animais pintados, algumas pinturas rupestres, por exemplo, a gente tem uma forma de aquele animal é que vai ser caçado naquele dia.
Então eles pintavam para entender que aquele animal que ele iria caçar naquele dia. E aí eles iriam caçar, forma de diálogo. E ele surge dessa maneira. A arte, se ela não existe para sociabilizar, ela não tem ferramenta, ela não tem função ali. Então ela não é arte. É outra coisa que não é arte. Porque a arte, ela é feita para sociabilizar, para sociabilização, né? E aí eu lembro que a gente vive hoje, por exemplo, não sei se tu concorda, que é de uma... Se eu estiver falando muito rápido, gente, tu fala alguma coisa, viu, Cecília? Porque Não, tá, para mim tá bom. são muitas informações, né? E aí a gente vai... Quem fala demais pelos cotovelos, a gente acaba meio colocando muita coisa e falando muito rápido. Mas a gente vive hoje num período onde tem muitos jovens, na verdade, que estão tímidos, que estão acuados, que passam muito tempo nos quartos, que não têm esse contato mais do tete-a-tete com outras pessoas, de sociabilizar, de um diálogo mais profundo, né? De nada disso. É tudo muito raso. Não sei se você percebe isso, Cecília. Não falo todo mundo, não falo toda a juventude, mas eu falo aqui numa questão líquida, sabe? Num diálogo líquido. E isso está no sentido de não ter esse processo de sociabilização desde a infância, por exemplo, sabe? Na juventude. Então, a juventude hoje ela tem um processo de pobre nesse sentido. A gente tem a ferramenta tecnológica, mas que ela não é usada tal como a gente precisa. E a sociabilização, ela é justamente nesse processo. Aqui, como a gente entrou agora na pandemia, a gente teve que lidar com essa ferramenta incrível e se debruçar com ela, engoli-la, né? Mastigá-la para saber todos os mecanismos. Mas também ali. A gente às vezes consegue ali dar uma mensagem no Facebook, mas no presencial a gente fica meio que acuado, né? E a arte, eu falo isso no sentido particular porque eu sempre fui um jovem muito inquieto, assim, estava em todo lugar ao mesmo tempo, criando o tempo todo, mas para ler, falar em público, me tremia todo, sabe? Me tremia todo. Quando eu chegava, já estava todo assim, passando mal. E quando eu comecei a fazer dança, por exemplo, que eu tinha que falar, o meu corpo precisava se expressar. Eu tinha que tirar do âmago, eu precisava construir isso. Entende? Aí fui fazer teatro a mesma coisa, eu precisava expor. Aí eu falava, eu não conseguia ler, Cecília, assim, eu pontuava, quando eu chegava nas leituras coletivas na escola, era por linha, era por ponto, e era por cadeiras, né, por fileiras. E aí eu assimilava qual que é, onde é que eu estou agora. Aí eu ia contando no texto qual que ia estar o meu parágrafo que eu ia ler, a minha linha. Eu ia contando cada cabeça de colega, e aí eu ia decorar aquela frase que estava ali no livro, para quando chegar a minha vez, eu já saber. Só que, no entanto, alguém pulava, alguém esquecia, eu gaguejava do mesmo jeito. E com o teatro, com a dança, tudo mudou, sabe? Tudo mudou. Porque eu tive que ler, eu tive que entonar a voz, aumentar o tom de voz, falar, me colocar diante de uma presença física mais ativo. Eu não estou ali nos bastidores, eu estou ali na cena, estou presente ali. Então eu precisava estar ali. Então, a arte nesse sentido, e aí colocando um dos papéis da arte enquanto dança e teatro, mas também tem a música, eu escolho essas duas. Visuais. Tem as artes visuais. Mas eu não falo assim, Cecília, porque tanto a dança e teatro não tem como não sociabilizar. Não tem como não. A gente está o tempo todo sociabilizando, o tempo todo. E a gente fala demais. A gente está o tempo todo nesse diálogo, né? E já, de repente, algum poeta, nem sempre é assim, tem a sua timidez, né? Fica ali, fica meio que acuado. Alguns pintores que não gostam muito de sociabilizar, né? Compartilhar, fica muito... A sua sociabilização é no quadro, é na música. Diferente da gente também, da cena, que a gente está usando ali o nosso corpo presente. Não é algo material que a gente criou e está lá, se apresentando, só vocês veem. Não, a gente está dialogando em tempo presente, né? Então, a arte, nesse sentido,
ela é extremamente importante na sociabilização. E principalmente numa sociabilização ativa e que não tem meio papo, sabe? Principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo agora. É uma grande ferramenta de sociabilização. Falar as injustiças, denunciar as injustiças sociais, essa é a nossa ferramenta. Essa deve ser a arte do agora. A arte sempre foi, mas a arte ela precisa ter cada vez mais essa sociabilização dessas denúncias dos fascismos, dos preconceitos, dos racismos, e ao mesmo tempo de anunciar, como dizia Paulo Freire, anunciar essas boas novas, anunciar que novos tempos estão chegando. Então a arte ela é uma grande ferramenta, ela não pode ser usada, ela precisa e é urgente que ela seja usada como essa grande ferramenta de sociabilização, socializar os pensamentos, né? Verdade. E eu quero retomar um trecho da tua fala, que você deu o seu exemplo quando criança, que existia toda uma potencialidade dentro do seu ser, quem sabe, trazido por experiências de outros momentos, né, de outras encarnações, e essa potencialidade era represada, né, e eu fico pensando, se tivéssemos a oportunidade de, dentro das escolas, ambientes escolares, termos espaço para as artes, né? Isso com várias opções, música, dança, teatro, quantos potenciais nós estaríamos estimulando, como o mundo seria melhor, mais leve, né? Porque quando surge um artista, assim, no meio da adversidade, no meio de um espaço que normalmente não existe estímulo para a arte, não existe espaço para a arte, porque se primeiro a gente precisa do dinheiro, a gente precisa do material para manter o nosso corpo físico, e aí a arte é vista como coisa desnecessária, né? Como coisa de supérflua. E eu fico imaginando se grande parte das nossas escolas, e essa realidade a gente não consegue encontrar nem em muitas escolas particulares e com mensalidades altíssimas, né? Como a gente teria um mundo mais leve, pessoas que expressar, que poderiam expressar suas uma música e aliviar as tensões da vida, né? Como a arte seria importante nesse momento de ter crianças que têm dificuldade de sociabilização, adolescentes, e fazer parte do grupo da dança, do grupo do teatro, como isso faria uma diferença incrível para o mundo. Quando você tocou nesse ponto, isso me chamou muito a atenção, assim, me tocou bastante. E se não for um ser como você ou como outros, né, que a gente percebe que teve alguém que falou, a Alane. A Alane falou, por isso que não me sinto artista, porque eu tenho dificuldade desse mergulho na objetividade, né? Talvez nessa encarnação, em outras encarnações, ela não teve a oportunidade de tocar nessa pétala que ainda está se abrindo, né? Está fechadinha, mas está dentro de você, Alane. A sensibilidade natural que Del tem, outros artistas têm, já foi trabalhado em outras encarnações. Uhum. Ele passou na frente da gente aí nesse quesito, né? Mas está dentro da gente, né? Essa sensibilidade para o criar precisa ser estimulado. E aí, infelizmente, a gente sabe tantas dificuldades no nosso dia a dia, que, como eu disse, a arte fica em segundo plano, né? E isso é bem triste, assim. Eu fico imaginando como o mundo seria melhor com mais arte, todos os tipos de arte, artes sem questionamentos e preconceitos, né? Seria muito bom. E outro ponto que você tocou e que me chamou bastante atenção foi como agora, nesse momento da pandemia, houve um boom das chamadas lives, né? Dos ao vivos, principalmente de grupos musicais. Mas eu tive a oportunidade de, por exemplo, assistir um espetáculo do Circo de Soleil, que eu não teria oportunidade,
possivelmente, ele já se apresentou aqui na minha cidade. Eu me lembro que na época foi caríssimo, né? Espetáculos da Broadway. Então, conhecimento, enfim, várias tipos musicais, né? Como a tecnologia pode nos aproximar da arte, mesmo nesse momento de pandemia. Quantas apresentações teatrais tiveram, espetáculos? A gente tem aqui grupos de teatro em Recife, festivais muito conhecidos de dança, de artes visuais, de teatro, e todos eles foram transformados, na medida do possível, para o virtual. Então, se a gente procurar, se a gente se sensibilizar, né, sensibilizar o nosso olhar para incluir a arte na nossa rotina, no nosso cotidiano, a gente acha. Né? E com a pandemia trouxe essa oportunidade, nos tirou a presença física, essa sociabilidade que a gente é necessária, que a gente precisa, mas ao mesmo tempo eu posso pegar lá o link da apresentação do Cirque du Soleil e distribuir para as pessoas amigas, e depois a gente discutir o que foi que mexeu, né, o que você achou. E para mim, esse foi um ganho que a pandemia trouxe, a possibilidade de a gente poder entrar em contato com a arte que talvez seria inacessível fisicamente, economicamente falando. Isso, a galera está Eu colocando acho que aqui isso sobre tá travando um pouco, e para mim justamente está travando um pouquinho durante a tua fala, mas eu compreendi os pontos cruciais da tua fala. E aí, o primeiro ponto é sobre tudo varia das nossas crenças. Tudo varia das nossas crenças. A arte, ela foi marginalizada, por exemplo, ela foi perseguida, assim como as bruxas, né? E os bruxos do passado, que nada mais são do que seres sagrados, seres que entendem a natureza, a Mãe Terra, o cuidado com a Mãe Terra, assim como os indígenas, que são perseguidos diariamente, são mortos diariamente porque têm um cuidado com a Mãe Terra, né? Conhece o sagrado, entende a vida como uno, porque entende nós como uma só coisa, não separados. Na verdade, a crença, os dogmas, na verdade, que a grande chaga da humanidade são os dogmas, né, criados, foram os perseguidos. Por quê? Porque ninguém poderia pensar para além daquela ideia ortodoxa que foi criada. Ninguém poderia pensar diferente. Ninguém poderia ser tão sábio quanto aqueles testemunhos. Somente os seres, né, somente aqueles líderes dogmáticos que criaram o dogma e que eram os ortodoxos da época, que poderiam ter o conhecimento absoluto de tudo. E aí vem quem? Vem as bruxas, né? Vem os bruxos, vem os indígenas, enfim, seres elementares da natureza que entendiam que eram grandes intelectuais da Terra, né? Dos conhecimentos da Terra, do cuidado. E também, assim como os artistas, porque os artistas sempre foram críticos, nunca eram silenciados. Os artistas se manifestavam como precisavam, né? E não tinham, eles não queriam que ninguém se manifestasse contra. Não podia. Todo mundo tinha que ser passivo. E o artista, ele não aceita as coisas como tal. Não aceita. Usa-se isso para questionar, porque é um ser inquieto. E o que é que os conservadores querem? O que é que esses seres conservadores querem, os dogmáticos querem? Prenderem e burlarem o que é de pensamento crítico, né? Querem fazer das pessoas não terem educação, porque tendo educação, as pessoas vão pensar, né? As pessoas vão pensar criticamente a vida, as pessoas, se elas terem acesso à dança, por exemplo, ao teatro, por exemplo, elas não vão sossegar enquanto não tirar alguém do poder, né? Enquanto elas não pensarem a vida
de uma forma mais crítica. E isso é uma arma na mão de todo mundo. A arte, na mão de qualquer pessoa, é contra esses conservadores, é contra quem quer pelo poder. Por isso que as escolas, infelizmente, ao longo do tempo, teve tantos professores que, ao invés de iluminar os seus alunos, perceber as potências dos seus alunos, perceber que aquele aluno ou aquela aluna era para dança, que gostava de dançar, que gostava de teatro, que gostava de poetizar, de escrever, de pintar. Por que não incentivá-lo? Por que não incentivavam, por exemplo? Nossa, coloque no curso, faça isso, faça aquilo, incentive. Não, vai ter um curso de teatro na escola, vamos fazer uma mostra aqui, vamos mobilizar. Mas não, isso não dá dinheiro. Isso não vai dar dinheiro. Então não precisa disso, isso é supérfluo. Isso é supérfluo. E os dogmas, porque não pode ter dança se não for as danças igrejistas. Não pode ser aquela dança que fale de uma forma diferente do que eu estou, né, colocado para mim. Na verdade, colocaram para mim. Porque, na verdade, infelizmente, alguns educadores ou professores, por compreenderem isso de uma trajetória muito antiga, foi passando, não foram pensando no que estavam fazendo, né? Só estavam ali na faculdade, só estavam reproduzindo e reproduzem aquilo que eles mesmos passaram. Ou seja, apagando as luzes e as luminosidades, as potencialidades de cada jovem que está na escola. Cada jovem artista que está na escola. Cada ser pensante que está na escola. Então, a arte, ela é tão crucial, tão emergente, porque ela faz o ser mais crítico, mais afetivo, mais social, mais político, né? Então, como não mais sensível, né? Né? E há todo esse movimento que quer tirar a arte. Aqui no estado, aqui na minha cidade, não se tem mais arte nas escolas. E o ensino de arte e educação é muito pobre, é muito vazio. O ensino de arte e educação que a gente aprende na escola é desenhar. Só desenha. Só isso, desenhar, pintar alguma coisa. Não se aprofunda na pintura, não se aprofunda na poesia, na música, na dança. E que muitas vezes só fica relacionado à primeira infância, né? Depois é como se esse pequeno contato que a gente tem com uma forma de expressão artística se apagasse. E aí a gente vai literalmente para a educação bancária, onde se tem que formar operários, né? E a arte desaparece. Coincidentemente, a arte desaparece. E aí você não tem uma sociedade, você não tem os jovens, Cecília, ativos. Você realmente tem jovens que ficam o tempo todo aqui, aí entra na depressão, né? Entra nos aspectos psicológicos. Isso é ausência de corpo, isso é ausência de afeto ali, isso é ausência de imaginar a vida. O represamento dos potenciais, né? Que causa o adoecimento do corpo. Nós viemos, tem um livro que é africano, que chama O Espírito da Intimidade, que eu gosto muito, que ele diz que nós viemos na aldeia, na verdade, nas aldeias da Garas, na África. O que é que acontece? E a gente tem muito isso aqui também na minha cidade, né? Que tem os quilombos, tem a aldeia indígena. O que é que acontece, Cecília? Toda a aldeia da Gara, por exemplo, quando o ser nasce, ele já nasce com uma grande potencialidade. E aí, toda a aldeia sabe disso. Ou seja, a aldeia vai trabalhar na questão de educação, de arte, para elevar esse ser, para elevar a potencialidade. O que aquele ser vem para contribuir no mundo? Ou seja, ninguém diz nada contra. É potencialidade, sabe? É para você potencializar. Então, o grupo ele serve como um grande grupo de apoio para potencializar esses dons, esses talentos. Né? E o que acontece na escola? A escola poderia ser uma grande aldeia da Gara, mas na verdade o que acontece é que na escola, por muitas vezes, acontecem os bloqueios das missões de cada pessoa, da potencialidade de cada pessoa. Né? Então, como que a gente, enquanto educadores, precisamos estar atentos e atentas a perceber que aquele ser ali, principalmente sendo espírita,
Nós somos seres espíritas e entendemos que há toda uma trajetória do espírito que vem para contribuir nesse plano da existência com uma grande potencialidade. Ele já traz, e ela já traz uma grande potencialidade. Eu não posso, enquanto educador espírita também, anular isso. Eu vou estar completamente sendo cometendo um grande equívoco. Entende? Então, eu, enquanto educador espírita, eu preciso entender que aquele ser eu ser potente. Então, como é que eu posso trabalhar, ter as ferramentas para que ele possa se elevar e ser, sabe? Foi por isso que eu percebi isso no Coletivo de Girassóis. Eu falo enquanto movimento espírita, porque enquanto movimento artístico já está tudo certo. Mas enquanto movimento espírita, que a gente está nessa também, e eu vejo o Coletivo de Girassóis como essa aldeia da Gara, sabe? De perceber a potencialidade de cada pessoa ali, um poeta, um escritor, um palestrante, ou um pintor, ou um dançarino, e aí acolhe e diz, vamos lá, vai, potencializa e vamos jogar para o mundo. Isso é ativar na gente, Cecília, a nossa missão. É abrir caminho para potencializar essas missões. Se a gente não tem esses trabalhos, esses lugares, como a escola precisa ter, ser esse lugar de gula, de a gente tá lá para poder criar, para poder ser maior, e ser, na verdade, nem ser maior, é ser a grandiosidade que a gente é. Mas, na maioria das vezes, a gente não, você é pequeno demais, não sonha muito, não é por aí, né? Infelizmente, a gente tem educadores assim, mas também a gente tem educadores que nos dizem, olha, independente do que tu tá fazendo aí, mas eu sei que tu vai ser isso aqui. Eu sei que teu objetivo é esse. Então, foca nisso. Foca nisso. Então, eu tive professores assim. Eu estou até hoje aqui também, porque eu sempre quis estar aqui e hoje eu posso te dizer com toda sinceridade, hoje eu estou no lugar que eu sempre gostaria de estar enquanto ser, que é, desde a infância, eu queria ser sempre artista, sempre trabalhar com arte. E hoje eu faço exatamente isso, burlando o sistema, burlando a sociedade hipócrita e vazia que me diz que não é por aí, que isso não dá dinheiro. Mas eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Isso também dá dinheiro. Isso também dá dinheiro. A gente trabalha até madrugada para poder dar dinheiro, para poder nos sustentar. A gente viaja, a gente produz. A artista não é vagabundo, como muito é dito por aí. Nós trabalhamos muito, né? Mas a gente não trabalha somente para isso. A gente trabalha enquanto artista, e eu me vendo um artista também mergulhado no espiritismo, é da autocura. Eu produzo as peças, os trabalhos, para curar as feridas internas, né? Não só as minhas, mas das pessoas que estão ao meu redor. Eu acho que eu falei muita coisa, mas eu tenho esse teu ponto que tu falaste, né? Desse processo todo, e a gente precisa estar cada vez mais atento a essas questões. Eu acho que vai ter sim, né? É preciso que as escolas tenham esse processo de arte, porque daí a gente não tem um despresidente no governo do país matando a sociedade, matando as pessoas como estão matando. Não teremos mais alunos fascistas, alunos preconceituosos, porque a gente vai exterminar tudo isso. Uma escola que trabalha a arte firmemente não tem preconceito. Não existe preconceito na escola que trabalha a arte. Concorda, Cecília? Concordo. A arte, para mim, Idel, é uma reconexão com o que deu uma travadinha. A arte, para mim, é uma reconexão com o nosso ser espiritual. Então, se dentro de nós existe o bem, o belo, o bom, e de todos os encontros que a gente já teve, em todos os momentos que a gente já viveu, então todo mundo tem algo de artista dentro de si, em maior ou menor grau, e nas Exatamente. mais variadas formas de expressão artística. É triste a gente ver esse desestímulo muito relacionado a essa questão financeira. E aí, quando a gente percebe vários artistas que dão super certo, artistas brasileiros em diversas áreas da dança, da música, e aí a gente vê que essas pessoas estão morando fora do Brasil.
né? Principalmente relacionada à música e à dança. Estão morando na Europa. E aí, quando a gente vai perceber como são os índices de violência naqueles lugares, naqueles países, naquelas cidades, onde a arte é colocada como algo de necessidade, de primeira necessidade. Né? Você vê os índices de violência são menores, os índices de acesso à educação, à saúde, à tecnologia são maiores. Então, assim, é coincidência isso? Não é. A arte desperta esse bem-estar interior, né? Desperta o melhor que a gente tem. Então, se a gente está potencializando, né, como o Alexandre falou aqui numa das frases que ele contribuiu, uma das funções da educação é colaborar na eclosão das potencialidades do educando. Para mim, a arte é isso, é estimular, é fazer eclodir o que a gente tem de melhor. Então, se cada um está empenhado, eu sou uma engenheira, mas eu amo pintura. Eu sou uma professora de matemática, mas eu adoro música. Então, somos seres plurais e a arte está permeando a nossa vida em todos os momentos. É porque, na verdade, a gente não Né? foi nos E se a gente ensinado tivesse que, olhar que, sensível a para gente, a arte, o mundo fica melhor. que a gente não pode ser, a gente só pode ser uma coisa só, Cecília. Foi nos ensinado isso desde a É. infância, que a gente só pode ser uma coisa só. Você só vai ser médico, você só vai ser professora, você só vai ser engenheira, você só vai ser. Você não pode ser engenheiro e ser artista. Você não pode ser um médico e um poeta. Não, você não pode, porque você não pode. Entende? Na verdade, nós somos tantas coisas. E aí é E, entender isso. e interessante, Del, quando a gente encontra assim esses seres que são várias coisas que conseguem ultrapassar essas barreiras da sociedade que nos impõem. Por exemplo, aqui em Recife a gente tem um médico que é muito conhecido, que ele fez várias peças de teatro. E aí, como ele é um ser diferenciado, até no tratamento com os pacientes, como ele é uma Exatamente. pessoa mais leve, mais humana, né? E é isso que a arte traz. A arte traz, como eu disse, o melhor da gente, né? O mais belo. A arte é a busca pela beleza, pelo ideal, né? Que todos nós temos o nosso ideal pessoal, a beleza pessoal, a estética pessoal, e como a arte nos faz pessoas melhores. E isso é fantástico. Quando a gente consegue perceber e dar espaço para a arte nas nossas vidas. Mesmo que não sejamos artistas, mas que sejamos consumidores da arte. Que vamos dar o trabalho artístico, de estarmos utilizados para consumir a arte já transforma as nossas vidas. Se a gente puder, ainda, além de consumidor, ser artista, aí a transformação vai ser ainda maior. É, sim. E assim, por mais que você não seja, nós somos artistas, a gente precisa entender isso. Agora, você só não usa essa sua arte profissionalmente. Não, eu escolho ser professora. Então, por mais que eu seja, sei lá, atriz, né? Ou ela goste de escrever, ou ela goste né? Não, eu não vou usar isso para publicar um livro ou para ser. Não, eu sou professora, estou aqui na sala de aula, mas eu também faço isso, né? Mas eu não uso isso profissionalmente, assim. Mas ela tem a arte enraizada dela. O que é que vai acontecer, por exemplo, quando as pessoas têm um acesso à arte? Não teremos médicos arrogantes, petulantes, não teremos um enfermeiro desatencioso, não teremos um professor que destrói os sonhos do educando e da educanda, certo? Porque ele acredita que não vai ter um futuro, ele enquanto educador, enquanto ser que está ali para colaborar no progresso e no crescimento, na potencialidade daquele educando, ele está, na verdade, porque ele não conseguiu alguma coisa, ele está querendo colocar para o outro que também não vai poder. Nós, infelizmente, nós temos, infelizmente, esses professores.
mas que eles estão sumindo, tá? Esses educadores, eles estão, na verdade, esses professores estão sumindo, porque vai dar lugar, está dando lugar aos educadores, onde de fato permeia a educação, esse ser, né? E você vai ter um engenheiro, um agrônomo, um político, qualquer coisa mais sensível, mais empático, mais solidário, né? Então não precisa ser artista. Você tem um contato, toda pessoa que teve um contato com a arte, inclusive a gente teve um comentário aqui parecido, toda pessoa que teve contato com a arte, ela nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Ninguém tem contato com a arte e permanece o mesmo. A não ser que retroceda. A não ser que não queira. Mesmo assim, mesmo se a pessoa passou pelo contato da arte e cometeu algum equívoco, eu tenho certeza que ela volta atrás. Eu tenho certeza que mesmo ela não voltando atrás por causa ainda da vaidade do ego, ela pensa sobre isso. Ela Verdade. pensa sobre isso. A mente, ela atinge porque ela faz pensar. Mesmo ela não indo lá. Diferente se a pessoa não tiver contato. Porque ela acha que é isso Verdade. mesmo, ela está dona da razão, né? E para mim, assim, a arte nos sensibiliza, ela nos faz encontrarmos conosco, e ela nos faz também trazer, né? E nos faz melhores. Eu fico muito intrigada quando eu percebo essa, principalmente nessa atual conjuntura que a gente está vivendo, essa marginalização do artista e da arte, né? Tão forte. E a importância que a arte traz nas nossas vidas e o trabalho muito intenso do atual desgoverno em retirar a arte das nossas vidas. E principalmente aquela arte livre, né? Porque a arte nos traz essa liberdade, ela é libertadora de amarras, né? Nos faz mais leve. E existe esse trabalho muito forte de marginalização da arte, do artista, e, consequentemente, a marginalização da liberdade, né? Do se expressar naturalmente, do se colocar como ser no mundo. Isso não pode. A gente só pode reproduzir e repetir os padrões. E aí, quando a gente tem um ideal, é um ser que não se conformou com a reprodução de padrões. E dá para bater, né? Não. Ah, não vai ganhar dinheiro? Tá bom, o que não me importa. Isso não me importa, isso não é o prioritário da minha vida. A prioridade da minha vida é encontrar a minha missão, né? É trazer leveza, ser feliz de outras formas que não envolvam somente o acúmulo de econômico, né? O dinheiro. E Del, eu queria continuar a nossa conversa te perguntando uma coisa que tem a ver um pouquinho com essa marginalização que eu falei. Tu acredita que existe um processo de subalternização das artes populares? Sim, tá travando um pouquinho, mas eu tô conseguindo perceber, te ouvir, né? Não sei se é só para mim. Enfim, tem muitos comentários aqui, depois a gente vai ler, né? Mas precisa entender que as artes populares, elas sempre foram marginalizadas, porque existe uma ideia, que você também vê lá da escola, de que aqui é uma arte clássica, né? Uma arte clássica erudita, mas que essa classe erudita, essa arte erudita, ela só pertence a uma classe, que é a classe rica, que é a classe do poder econômico, aquisitivo, né? Dos intelectuais, ela só pertence a esses lugares. Então, aqueles que vivem à margem não têm direito à arte, né? Por isso são indignos, precisam amar arte, não pensam, são inferiores. É um pensamento bem arcaico e bem antigo, mas que infelizmente ainda predomina na nossa sociedade, principalmente no nosso país, com esse desgoverno. Ou seja, se você tem uma arte
popular que fala sobre isso, o carnaval fala muito sobre isso, né? Que vem falando cada vez mais o carnaval, vem falando sobre aspectos políticos, sociais do nosso país. Isso não é importante, porque faz com que milhões de pessoas pensem sobre isso. Não é só para entreter. Não é só para mostrar corpos pelados. O que é o corpo pelado, por exemplo, no carnaval, por exemplo? Há quem deturpe de fato a imagem, mas essa deturpação é visada pela ideia cristã das coisas, pela ideia ortodoxa das coisas. É um corpo humano que está se expressando com toda a sua potencialidade e está querendo dizer alguma coisa com aquele corpo. Um corpo é um corpo, ele não é um objeto, ele não é assexuado, ele não precisa ser, como muitas mulheres, todas as mulheres. Um homem, quando está na avenida, ele não é, né? Ele é maravilhoso. Mas a mulher, quando está na avenida, somente ali, desnudada e com algumas... Maravilhosa. Mas ela é motivo de repressão. Isso é do demônio, né? E aí entra toda aquela história. Mas isso conta muito sobre nós. O carnaval, que a gente diz. Aí vem outras festas populares que a gente tem. Não vou falar das quadrilhas, não vou falar de tantas coisas, mas é a forma, essas questões, como existia a classe erudita, a arte erudita, para esse povo da elite, a gente também tem como é conhecido, né? A arte popular, porque é para todo mundo, foi tirado. É uma arte para todos e para todas. Por isso que é marginalizado, né? Porque é para outras pessoas que não tinham acesso. Então a gente teve que inventar e reinventar as nossas artes, a nossa cultura, a partir das nossas realidades. E aí tem a ligação dos indígenas e quilombolas que existiam nesse país, né? E indígenas e africanos que vieram a esse encontro e resultou muitas culturas, né? Como o nosso coco, como a nossa quadrilha, como os reisados, festas populares, né? Porque é uma festa das pessoas, da população. E, principalmente, mais para a classe pobre, mais que não tem acesso a essas questões, né? E essas culturas, elas fazem pensar. É uma forma das pessoas se sentirem aliviadas diante de uma realidade tão dura da classe pobre. Uma classe tão opressora. Na verdade, uma classe tão oprimida. Né? E aí, por que é? Pela elite. Porque pobre não pode ter acesso à arte. Não pode ter acesso à cultura. Por isso que diz, essa arte erudita é uma obra de arte. Não, isso ali é só artesanato. Você já ouviu isso, Cecília? Não, é só artesanato, é só um artesanato. Mas isso aqui é obra de arte. Por quê? Para ser obra de arte, isso aqui precisa custar 20 mil reais. Ou seja, quem é que vai ter acesso a essa obra de arte? A elite. Esse copo que alguém fez com muito carinho, com muita cautela, é só um artesanato que foi feito ali por a classe, né? Então é artesanato, não é obra de arte. Então a gente tem isso porque é o poder, existe a separatividade da classe e das classes. E a gente precisa entender isso. E precisa bater nessa tecla, porque a gente quer de fato que isso acabe. Né? Então existe sim uma marginalização, desde sempre com as artes populares, porque estão vindo dos nossos irmãos, parentes, indígenas, quilombolas, africanos. E tudo que vem dos nossos ancestrais são marginalizados nesse país plural e diverso e miscigenado como o Brasil, que é extremamente utópico. Na verdade, é completamente contraditório. Um país como o nosso, diverso, plural, ainda existir uma classe que ainda acha que o país é de pessoas brancas, classe média alta, e é isso, vamos ver. Mas o país, inclusive eu até ressalto, nós nordestinos, é que alimentamos a cultura desse país. Verdade. Nós nordestinos, quantos artistas nordestinos nós temos? São muitos. Eu conto nos dedos os artistas do Sul. Eu conto os dedos. Né? E aí, para as artes, né, que estão mais assim, é para classe alta, classe média, né? Para quem pode, para quem tem a poder executivo. O nosso não. É livre, é uma arte livre, é uma arte direta.
para poder também apaziguar a dor que a gente também sofre tanto, né? Nós nordestinos também, e que a gente precisa também dessa alegria. Por isso que fazer arte, assim como diz Paulo Gustavo sobre o riso, sobre o humor, fazer arte nesse país hoje é um motivo de resistência. Fazer arte, ser nordestino, ser periférico, ser LGBTQIA+, ser negra, ser negro, ser indígena, é um ato de resistência nesse país, né? Mas existe aí, mas a gente tem que cada dia mais dizer que nós é que alimentamos a cultura desse país. Nós, o Brasil, sem a cultura nordestina, não é nada. Verdade. O Nordeste é um berço de várias expressões artísticas e de várias expressões populares, né? E engraçado como aqui em Recife mesmo, todo mundo acha a coisa mais linda do mundo durante o carnaval, o maracatu de baque solto, maracatu de baque virado. E as pessoas não conhecem a história, não valorizam, e só conseguem perceber essa arte ou valorizá-la durante os períodos festivos. E depois, o frevo, né, as nossas expressões musicais populares são também bem desprezadas por serem populares, né? É triste isso. Eu me sinto muito orgulhosa de ser nordestina, de ter nascido nesse berço cultural do Brasil. Pernambuco é um estado riquíssimo culturalmente. É um fervo cultural, né? Em várias expressões, no cinema, nas artes visuais, no teatro, na dança. Eu me sinto muito privilegiada por ser nascida na capital desse país, Pernambuco, que tem uma diversidade cultural tão maravilhosa. E a gente caminhando nas ruas da nossa cidade, principalmente na parte antiga da cidade, você consegue respirar a arte, né? E isso revitaliza a nossa vida. É muito importante. E daí, Cecília, porque nós também nordestinos, com a arte, por ter a arte tão presente na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente, enquanto nordestino, tudo pra gente é um riso, né? Tudo pra gente é arte. Tudo gera poesia, gera um quadro, gera uma coisa ou outra. Mesmo no sofrimento, a gente aproveita essa dor que a gente passa, esse sofrimento, essas opressões, para a gente criar, para a gente poetizar a vida e a existência. Então, ser nordestino, a gente precisa também, a gente tem muitos amigos assim que são do Nordeste e que não gostam muito daqui, adoram contemplar uma arte europeia, né? Adoram contemplar uma arte assim. A gente precisa bater no nosso peito e dizer que nós somos nordestinos com orgulho e que a gente precisa beber cada vez mais dos nossos artistas locais, potencializar os nossos artistas, porque muitas pessoas vêm de fora e vêm aplaudir o que a gente faz. Nós. E aí nós não conseguimos aplaudir os nossos. Nós conseguimos aplaudir os que vêm de fora. Porque isso é cultural. O Brasil bate continência para o que vem de fora, né? O Brasil, não, ele precisa se reverenciar, ele precisa negativo. Que venham, que nos reverenciem também. Verdade. Nós precisamos nos reverenciar, reverenciar uns aos outros, né? Por isso que ser nordestino é preciso, eu já falei, olha, vou reencarnar, Brasil, volto para cá de novo. Mas aí eu vou ali para Recife, né? Mas eu quero ir porque é um berço que a gente, inclusive foi uma grande resposta nas eleições de 2017. Verdade. Porque o despresidente foi eleito? Foi, mas não pelos nordestinos. Né? Os nordestinos tiveram concreticidade com arte, sabendo o que estavam colocando ali. Que tiveram um pequeno índice, né? É interessante, sabe, Del, tocando nesse ponto, foi justamente o Nordeste, durante governos anteriores, que trouxeram mais oportunidade de desenvolvimento sociocultural, econômico, né, que deu oportunidade de estudo, de educação aos nordestinos, os governos anteriores, né, a esse atual, e com isso houve uma explosão artística no Nordeste, né? Vários coletivos de música, de dança, de teatro. Você também envolvido nesse momento de efervescência cultural. Por quê? Porque houve a oportunidade
primordial atendido, né? Antes a gente lutava pelo básico, pelo alimento, e aí não tinha tempo para a valorização da arte, né, nas nossas vidas, mas mesmo assim a gente ia aos trancos e barrancos com a nossa arte popular, vencendo essas batalhas diárias. Mas quando a gente conseguiu ter um conforto com relação ao aspecto econômico, como eclodiu, né? Como surgiram tantos grupos, tantas formas de arte representativas no Brasil e fora do Brasil, né? Foram para fora do Brasil, foram para fora do Nordeste. Quanto reconhecimento à nossa arte popular recebeu, porque só precisava de estímulo, né? Porque a gente já tem essa arte naturalmente dentro de nós nordestinos. E como foi maravilhoso essa oportunidade de ter um empurrãozinho para fazer mostrar os potenciais que já existiam natos, né? Os potenciais naturais. E quando voltaremos a ter essa oportunidade de estímulo, né? Vamos trabalhar essa sensibilização para nas próximas eleições o Nordeste de novo em peso votar em alguém que nos traga de novo essa possibilidade de mais desenvolvimento. Isso é importante em todos os aspectos, inclusive na arte. Lembrando que nós tivemos um presidente nordestino e nós tivemos um ministro da Cultura nordestino, que foi Gilberto Gil, né? Então, Gilberto Gil, ele ativou muitas culturas, né? Foi um boom no Brasil com Gilberto Gil. Então, precisamos de pessoas que entendam a cultura, que entendam as necessidades do Nordeste, na verdade, não só do Nordeste, mas do país, para entender, porque se, o que adianta ter uma pessoa do Sul que não entende nada sobre o Nordeste? As necessidades do Nordeste, as potencialidades do Nordeste. É preciso ter um nordestino lá, né? As mesmas coisas, como é que eu preciso nos coletivos saber das necessidades da diversidade se eu não tenho ninguém do movimento LGBTQIA+. Preciso ter algum representante, porque para entender a necessidade. Então a gente precisa de governantes, e o brasileiro ainda precisa entender, e o nordestino também, a parar de bater continência para pessoas que não entendem os seus lugares, sabe? Para entender que, por que não vota no nordestino? Por que não dá o seu voto para aquele seu amigo que candidatou a vereador, a deputado, que merece o seu voto, que sabe da sua realidade? Mas não, a gente vota em outras pessoas que não tem nada a ver com a gente, que não conhecem a nossa realidade, mas porque é popular. E aí você vai se ferrando todinho, né? Verdade. A gente está chegando aqui com 1 hora de live e agora eu queria estreitar esse assunto um pouquinho para a nossa realidade do movimento espírita. E aí eu queria saber de ti, como você enxerga a arte espírita? Bom, a arte espírita, ela precisa ser altamente profunda. Eu vejo muitos, eu não acompanho tantos trabalhos artísticos espíritas, por algumas questões as profissionais mesmo, né, que é bem corrida, minha vida é bem corrida também, a própria, com o grupo que é chamado grupo Balé Baião, né, de Tapipoca, tem um trabalho de difusão municipal, estadual, nacional e internacional. A gente bebe muito da fonte também, tem muita ligação com a África, a gente tem muito intercâmbio ali com a África, e o que acontece aqui, eu tenho a minha visão nesse sentido há muito uma ideia romântica das coisas, sabe? A gente tem muito artista incrível nesse país, assim, e aí a gente vê Grupo AME, aqui do Ceará, de Fortaleza, né? O Tim Vanessa, né? Que são pessoas incríveis também, artistas que bebem, enfim, nossa, o que esses artistas, né? Vem nos proporcionando também. Quem mais? Não me esqueci o nome dela, mas vou lembrar. Né? Eu vou citar, inclusive, artistas aqui também do Ceará, também a própria Yasmin, do Coletivo Girassóis, com o Arthur, com a galera do Grupo Cefa, enfim. E a arte espírita, ela precisa, ao meu ver, tô ouvindo um barulhão aí, acho que é ventilador, né?
precisa, ela é profunda. Eu não sei se eu vou conseguir chegar nessa resposta. Mas como eu sou das artes cênicas, e eu não sou muito romântico, certo? Eu vejo que o movimento, ele tem muita coisa bonita e potente acontecendo, mas as nossas artes, a arte espírita, ela precisa transcender cada vez mais, sabe? Ela ainda precisa trazer bem mais, Cecília. Eu sinto que ela precisa enraizar mais o pé aqui e agora, sabe? Porque percebendo Kardec e a obra, a gente percebe que o mais importante não é o plano espiritual. O mais importante agora, nesse momento, é estar aqui. A gente só consegue evoluir se a gente passar por isso muito bem. Se a gente passar pela Terra e não trabalhar bacana aqui, se não vivenciar as nossas emoções, se não for ser uma pessoa melhor, eu não vou ser pessoa melhor em lugar nenhum, nem em plano espiritual. Eu vejo que tem uma visão muito ainda romântica da vida. Desculpa a minha sinceridade, tá? Mas eu vejo que precisa ser aprofundado cada vez mais. Eu vejo que ainda o teatro, ele ainda é muito simples. A gente pode intensificar o teatro profissionalmente. Existem muitos teatros incríveis, atores incríveis, espíritas também, mas precisa se profissionalizar. Precisa se profissionalizar. Não é fazer uma arte qualquer. Não, é como se fosse a arte espírita, como se fosse o lazer. Eu estou ali trabalhando, aí eu vou tocar ali num evento espírita. Poxa, há pessoas que têm um ouvido aguçado, há pessoas que estão ali para te ouvir tocar, para ver a tua peça, para se emocionar. Como não ser forte? Como não trabalhar isso em você? Sabe? Eu vejo que às vezes é uma coisa muito intrínseca, e aí é uma música de reforma íntima que fica ali. Mas aí quando eu saio do teatro, quando eu saio ali do congresso, ou quando eu saio, eu ainda estou com preconceito. De que serviu então minha música? De que serviu então a peça de teatro? Eu bato nesse tecla porque a arte espírita ela precisa transcender aos nossos momentos de ser humano. Eu vou colocar isso hoje. Ser humano, nós não estamos conseguindo ser simplesmente humanos. Se nós não somos humanos, a gente quer ser espiritual para quê? Quando é que a gente vai atingir o ser espiritual? Então, como é que eu busco ser um ser pleno espiritualmente? Eu não consigo ser humano. Eu não consigo entender que aqui é o meu lugar de colocar o lixo, aqui é o meu lugar de respeitar o próximo. Então, eu não consigo ser humano. Então, as músicas, as peças, elas precisam ser voltadas. Claro, tem que transcender, mas eu só consigo transcender se eu entender e evoluir aqui com os meus aspectos. Quantas vezes a gente passou por essa existência, Cecília? E a gente continua sendo a mesma pessoa arrogante, petulante, e aí continua fazendo a mesma arte. Se a arte ela não modifica a pessoa, eu não estou falando que não é a arte espírita ela não modifica, ela modifica sim. Ela dá o sentido, ok, plena ali, mais leve, mas ela não precisa só isso. A arte espírita ela também precisa chacoalhar a gente. Ela precisa chacoalhar a gente no sentido de entender, olha, você está fazendo o que é que você está fazendo na sua existência, cara? O que é que você está fazendo aqui para mudar alguma coisa nesse mundo? Então, eu acho que a arte que eu me proponho, eu vou sempre fazer isso. Se as entidades, se outras pessoas quiserem, ótimo. Mas se não, a minha música, o meu canto, a minha poesia, o meu teatro, eles precisam dialogar com o tempo presente. E a arte espírita, ela precisa dialogar com o tempo presente. Para que um dia a gente possa entender que não precisa mais voltar para cá. Entende? A gente só volta para cá porque a gente ainda não entendeu o trabalho. Só isso. E aí a gente continua matando as pessoas. Então, assim, muito grupo maravilhoso, mas eu vejo que ela pode cada vez mais ser mais forte. Precisa dialogar com o seu tempo. Não só ficar ali no pedestal cristão, no pedestal, sabe? É entender que do tem outros... ideal que não é o real. É de um ideal que é romantizado, dogmatizado.
E aí só pode ser o violão para o centro espírita, só pode ser o violino para o centro espírita, só pode ser uma ópera. A marginalização da arte. Aí a gente cai naquela ideia, Cecília, da arte erudita. Cadê a arte popular? Onde é que está a arte popular no espiritismo, por exemplo? Cadê o acordeon? Cadê o acordeon para fazer uma prece? Não tem, né? Sendo nordestinos, não tem. A gente pensa um violão, um violino, que é mais clássico, que é mais espiritual. Olha o preconceito enraizado aí no movimento ainda. Pois é. Porque é só violino e violão, só isto. Aí aparece uma pessoa que afeminada como eu, né? Um artista afeminado como eu, no movimento já quebra algumas coisas, né? Dançarino, porque o corpo ainda é marginalizado, principalmente no movimento cristão, né? O corpo ainda não pode mexer, um homem não pode dançar. Não. E aí isso ainda tem. Em nenhum local, ainda mais no ambiente relacionado a algo espiritual. Isso. Você está entendendo como que a arte espiritual precisa ser cada vez mais engajada? O espiritismo surgiu numa ideia de socialismo, estava uma loucura. Kardec perdeu os seus entes, perdeu seus familiares para pessoas fascistas, né? E que ele veio com a ideia de progresso, de progredir, de acabar com os preconceitos. A gente ainda não entendeu isso. A gente ainda não entendeu a filosofia espírita. Eu tenho muitas críticas à arte espírita, sabe, Idel? Quando a gente, sei lá, vai para um congresso, uma palestra, um evento que seja um pouquinho maior, um colóquio, o momento artístico que se coloca é meio aquele momento da hora do intervalo do lanche, que pouquíssimas pessoas, inclusive, estão lá para prestigiar o momento artístico. E é música, né? Aquela música calma, bem Nada tranquila. Mais que música. Não, só música, no violão, no violino, no teclado. E assim, é no intervalo, né, Cecília? Muitas vezes é tipo assim, vamos ter um intervalo e alguém vai comer. A falta de respeito é enorme com o artista espírita. Entende? Mas aí no teatro ele vai e contempla, né? No teatro ele vai e contempla, mas o artista espírita, não, é só alguém tá cantando. Cadê o respeito? Além de ser gratuitamente, né, que eu bato muito na tecla aqui na federação, além de ser gratuitamente, claro, mas às vezes falta dignidade. Voluntário, né? É voluntário. E às vezes é tão voluntário que não consegue atingir um grau de profissionalização. E aí ficam coisas muito medianas, com muita força de vontade de quem faz, com muito empenho, mas sem o aporte financeiro que a gente vive no mundo material e precisa para executar as ações, e sem a especialização, sem a possibilidade daqueles seres que estão ali se envolvendo poderem se dedicar para um estudo, para fazer um curso, para apresentar a arte espírita de uma forma melhor, mais elaborada. Preparar o público, Cecília, precisa se preparar o público espírita para isso, sabe? A gente tem vários no livro do Leon Denis, que é sobre arte no espiritismo, quer dizer, espiritismo na arte, não é a arte espírita. Não existe a arte espírita, existe a arte. E existe o espiritismo na arte. Porque a gente diz assim, o que é música espírita? Você é um artista espírita? Mas o que é ser? Eu sou um artista. Agora, há peças que eu dialogo bem mais com a questão espiritual. É como se somente aqui dali fosse arte espírita, que é arte espiritual, se fosse do espiritual. Gente, música é espiritual. Tem inspirações espirituais. Como é que eu posso dizer que aquela obra não é espiritual? Porque no mundo há uma marginalidade do movimento espírita com relação a isso. Sabe? É um movimento elitista, é uma parte elitista que quer colocar isso que vem se criando, certo? E aí a gente vai sendo, não tem respeito muitas vezes. E se eu ver uma tecla com a Federação Espírita aqui, ainda bem que a gente tem uma pessoa que é do Coletivo Gerações, inclusive, que é o coordenador, está na coordenação de arte da fé, aqui no Ceará. Ele é uma pessoa completamente atenciosa, a equipe, e a gente está dialogando sobre isso, estudando sobre isso, para que a gente possa modificar esse lugar do artista, e ele também é artista, né? E ele entende o que é ser um artista no movimento espírita.
Porque não é só gratuitamente. Você paga um palestrante, às vezes você paga a passagem do palestrante do avião, caríssima, você paga o hotel, você paga o espaço que você vai ceder à palestra, ou o espaço que vai ser a conferência, mas o artista é gratuito. Não tem gasolina, não tem nada, não tem um espaço para ele ficar ali para tomar uma água. Eu estou sendo um pouco exagerado, mas assim, às vezes não tem mesmo uma água, sabe, um lugar para ele ficar ali, um som adequado, uma iluminação adequada. Ou seja, o artista é marginalizado ainda no movimento espírita. Muito. Tá entendendo? Por isso que a gente precisa falar sobre isso. Porque na espiritualidade, só para poder encerrar minha fala, na espiritualidade precisa ter créditos. A gente precisa trabalhar muito, os espíritos precisam trabalhar muito para ter um pouco de crédito, para ter acesso aos teatros espirituais. Então você precisa ter créditos, você precisa ir trabalhando para você ter crédito, para assistir alguma obra lá na espiritualidade. Por que aqui tem que ser tão assim? Se lá, na espiritualidade, se a gente diz que a gente segue muito a espiritualidade, né? Os percursos espirituais. E a gente está seguindo isso aqui, e a gente não dá apoio técnico, além de ser, a gente está pagando um ingresso caríssimo, né? Para ir para uma conferência, daí a gente já não tem uma acessibilidade para a população, ou seja, o espiritismo ali não está sendo popular, está sendo uma coisa paga para a elite, só quem vai ouvir ali é quem pode pagar R$50, R$100. E aí você ainda não respeita o artista que vai gratuitamente? Aí eu acho muito foda. Eu queria retomar uma parte da tua fala, Idel. Quando você fala que do que adianta a gente escutar uma música tão linda, eu muito de Tim Vanessa também, e de outros grupos, mas como você vai assistir a uma peça de teatro de um grupo, como eu já fui a vários, e aquilo não te sensibiliza, porque a arte é para sensibilizar a gente, é para tirar a gente da realidade do dia a dia, do concreto, né? É para nos levar à reflexão. Muitas vezes eu percebo que esse é um problema do movimento espírita com relação à elitização. Eu acho as letras das músicas espíritas, na grande maior parte, inacessíveis, muito pomposas e muito pouco que nos traz aquela mexida no ser, aquela transformação e acesso àqueles locais que nos movem, como as músicas dos nossos irmãos evangélicos. Como as músicas dos nossos irmãos evangélicos trazem emoção, mexem no nosso ser, nos sensibilizam. Eu acho que os grupos musicais espíritas precisam deixar tanto a erudição de se preocuparem tanto com palavras pomposas, em copiar e colar o que traz o evangelho ou as obras espíritas, que são muito elitistas, e trazer algo que nos sensibilize, que de fato venha ao encontro da nossa realidade e que traga essa transformação. E que a gente escute aquela música e a gente reflita, não que o erudito não seja permitido, mas que o real nos atinja, que nos sensibiliza, que toca no que a gente está vivendo nesse momento, também se faça presente. Quando a gente vê peças espíritas, normalmente elas são peças de livros que eram best-seller. Tenho paciência, não. E, na sua grande maioria, que trazem informações muito deturpadas sobre a doutrina. Cheia de dogmas, cheia de vários entendimentos errôneos, né? De pouca crítica àquelas obras que estão vindo lá, que foram best-sellers, né? E que a gente não pode nem falar, sei lá, uma obra de Chico Xavier, isso não tem na doutrina.
Kardec não nos trouxe essa informação, mas aí lá na obra dele vem, a gente aceita como verdade absoluta e não pode questionar, e aí tá ali no livro que é um best-seller e vai para a peça de teatro, e a gente vai reproduzindo aqueles erros, mas enfim. Mas, Cecília, eu queria ver um teatro espírita, um teatro da nossa realidade, um teatro que trouxesse a doutrina verdadeira, que a gente saísse de lá e a gente conseguisse se ver naquela peça, que aquilo conseguisse transformar e modificar a nossa vida. Não apenas, infelizmente, eu ainda não assisti a nenhuma peça espírita que não fosse best-seller. Mas qual é o estímulo que o artista tem? Aí vira um ciclo vicioso, porque como é que eu vou sentar para escrever uma peça e convidar pessoas capazes e ter toda uma estrutura para colocar aquele sonho em prática, se é algo novo, que as pessoas só consomem o best-seller? Então, assim, são tantas dificuldades para a gente colocar o novo, para colocar, de fato, algo que nos mexa, que nos mova para esse processo de mudança interior, de trazer o nosso melhor e, com isso, a gente melhorar a nossa realidade dessa encarnação. Que o desenvolvimento tem que ser aqui, agora. Não é idealizando o mundo espiritual, que vai chegar, todo mundo vai para lá um momento, né? Mas esse é a escola, esse é o momento do aprendizado, é o momento do colocar em prática. Então, como a gente consegue fazer uma arte espírita voltada para essa realidade da gente, para sensibilizar o espírita a modificar através da arte a realidade atual? Como é que a gente faz isso, pelo amor de Deus? A gente sempre está ou no futuro ou no passado. Nunca está no presente, já perceberam? E o artista, eu fico assim pensando, como é que o artista, que se considera um artista espírita, ou dentro da perspectiva espírita, como é que ele se conforma em interpretar, em compor, em criar, ou recriar, porque na verdade ele não cria, ele recria, né? Ele só está pegando, só está plagiando, só aproveita a obra que já está feita. Como é que um artista que se diz assim, ele consegue fazer a peça tal qual? Porque o artista, ele é criador, ele é recriador. Ele sempre tem que colocar alguma coisa, ele tem que colocar uma inquietação, ele tem que criar de alguma maneira mais crítica ou mais... E quando eu vejo tal qual, e sendo uma obra que já foi feita há muito tempo, aí eu fico sempre imaginando, gente, Allan Kardec, Chico Xavier, e tantos outros, deve estar falando assim, deve estar pensando, gente, esse povo aí não tem mais o que fazer, não. Esse povo aí não tem criatividade, não. Porque, gente, a gente está nesse momento agora, há livros que se escreveram há tempos atrás, para uma realidade, né? A gente fala tanto sobre a Bíblia, né? Que a Bíblia foi feita, não foi escrita, quando a gente vai confrontar alguém, a gente vai colocando, não, a Bíblia foi escrita para um determinado público, para estar na época. E o Livro dos Espíritos, por exemplo, ou e as obras de Kardec também não tem naquela época, no século XIX, qual que é a urgência e o contexto trazendo para cá do século XXI, de 2021, em meio a uma grande pandemia, em meio a grandes assassinatos? O que é que Kardec escreveria na Revista Espírita se ele tivesse encarnado hoje? Ele escreveria outra coisa. O que é que Kardec escreveria agora? Entende? Ele não ficaria conversando sobre Chico Xavier, sobre a colônia espiritual. Ele estaria colocando espíritas, se posicionem. Espíritas estejam do lado da vida. Denunciem. Porque se vocês não fizerem... Como é que vocês querem construir o céu na terra se vocês não estão conseguindo fazer nada disso? Se vocês estão conseguindo ficar mais lá do que aqui? A projeção astral, a reencarnar. O povo só quer saber quem foi na vida passada e não quer saber, não quer fazer a vida presente. Aí fica nesse lugar, ó, sabe? A gente precisa acabar com esse movimento, né?
E aí eu me incomodo com essas coisas enquanto artista. Por isso que eu não quero fazer qualquer tipo de arte. Por isso que eu me recuso a fazer e estar em ambientes que só vão aceitar aquele tipo de música, aquele tipo de dança. Eu não vou. Eu não vou. Por isso que eu agradeço imensamente ao Coletivo Girassóis por a existência desse coletivo, por abrir esses portais, essas portas, para que possa ter essas conferências, esses encontros presenciais já em breve, que a gente possa se manifestar tal qual a gente está indignado. Ele não pode parecer. E a gente não é a parte da sociedade. Nós, espíritas, nós não somos a parte melhores que ninguém. É como se a nossa arte espírita fosse melhor. Não é. Porque se ela não se incomoda, se ela não se indigna, e se ela não fala dos contextos atuais, o que é que ela quer se meter no contexto passado? E no futuro? Se ela não tem nenhum presente, imagina o futuro. Entende? Então, essas coisas que a gente precisa falar, porque senão vai ficar esse ciclo vicioso e eu fico incomodado com esses artistas que permanecem a mesma coisa de sempre. Né? E não, eu acredito que não, que a gente não possa utilizar os best-sellers, não que a gente não possa utilizar livros do início do Espiritismo, mas que a gente transforme e traga a nossa realidade atual com esses princípios, né? Porque a gente precisa mudar. As inquietações e as necessidades humanas se fazem presentes desde que o homem conseguiu ter consciência de si. E a maior parte das inquietações da nossa realidade atual já faziam parte das inquietações da época de Kardec, da época da construção da doutrina espírita. Mas a gente precisa remodelar para a nossa realidade atual. Exatamente. Né? A gente precisa ter pertencimento dessa arte para ela, de fato, mexer com a gente, nos inquietar, né? Nos fazer buscar a melhoria que a gente tem dentro da gente. Né? É esse, eu acho, que o papel da arte espírita atual. Ano passado, haveria um encontro do Ágora, que inclusive muitos participantes dos Girassóis viriam para cá, e quando a gente pensou esse momento artístico dentro do evento, a gente pensou justamente em fugir desse lugar comum da reprodução da música calminha. E aí, quando a gente conversou, inclusive, eu não sei se era você, Del, que viria, a gente queria trazer algum esquete, a gente queria trazer algo relacionado à dança, à poesia, que não fosse somente a música, né, que não fosse somente esse tipo de expressão artística, que já é o comum, né, que dentro desse evento a gente pudesse abrir a oportunidade das pessoas, dos ouvintes, dos espectadores, de contato com outros tipos de envolvimento artístico que não fosse aquele tradicional. Né? Aqui em Recife existe um evento de arte espírita e ele se restringe somente à música e a teatro, nesse estilo do teatro de reprodução. E uma vez eu fui ver, assim, cheia de expectativa esse evento, e saí, assim, bem frustrada. E eu sei, não que eu esteja desvalorizando o evento, nem os artistas que estavam lá para colocar aquele evento, que já é importante ter um evento que fale só sobre a arte dentro do espiritismo, né? Mas eu saí frustrada porque eu estava esperando justamente algo que fosse criado. E aí depois eu parei para pensar e fiquei assim, sabe? Mas como? Qual o estímulo que essas pessoas têm para criar? Né? Eu tenho, junto a um amigo muito querido, que nós tivemos até, inclusive, uma conexão espiritual, a gente tem um site, e hoje a gente está mais focado nas redes sociais, de divulgação de eventos espíritas em Pernambuco. Se chama Calendário Espírita.
E É a melhor gente se curtir, então, conheceu. né? Eu vou curtir Hã? aqui no Instagram. É, no Instagram. E Repete, por favor, aí Cecília. a gente se conheceu justamente porque. E aí a gente se conheceu porque no Facebook de uma peça de teatro, eu fiz lá um depoimento super triste, porque essa peça ela teria 4 apresentações. E eu consegui reunir vários amigos da minha infância espírita, da minha adolescência espírita. Consegui ajeitar a agenda de todo mundo para a gente assistir a terceira apresentação dessa peça. E, por falta de público, as apresentações se encerraram na segunda apresentação. E aquilo me deu uma indignação de uma forma, porque veja, se todos os, sei lá, 10% dos frequentadores de centros espíritas de Recife, região metropolitana, tivessem interesse de acompanhar, de ver aquela peça, não ia ter espaço, porque não era um teatro enorme. Então aquilo me deu uma inquietude de, meu Deus, dentro da casa espírita, eu chamei os meus amigos, desses amigos eram 17 pessoas, só 2 sabiam da existência dessa peça. Então, quer dizer, se dentro do próprio movimento espírita, a arte espírita não é divulgada, como é que a gente quer que isso prospere? Como é que hoje a gente tem rede social de vários tipos, para vários gostos e tipos de público, e a gente só usa aquele bendito daquele quadrinho de aviso no centro espírita. Bota lá um cartaz. Antiguíssimo, né? Né? E quem é que para ali para ver aquilo? Poucas pessoas. Então, assim, aquilo me deu essa inquietude. Então, a gente começou em 2018 a fazer esse trabalho de divulgação dos eventos espíritas. E dá super certo. A gente tem 3 grupos de WhatsApp, muitos acessos no Facebook, no Instagram. E isso me deixa muito feliz em fazer parte da contribuição da divulgação dos eventos, e não só eventos artísticos, infelizmente. Na sua grande maioria são eventos tradicionais. Mas a gente precisa se unir na divulgação dos artistas para que exista a valorização, para que exista esse estímulo, mesmo que não seja financeiro, que eu também concordo contigo, acho que é dinheiro, né? Até para executar da melhor forma, para ter uma luz melhor, para ter um som melhor, né? Então, assim, a gente precisa do próprio movimento espírita, precisa de um maior envolvimento com a arte naquele momento, sendo expressa como arte espírita, para estimular esses artistas a serem cada vez mais dedicados, a terem cada vez mais espaço dentro dos ambientes, para que essa arte se desenvolva ainda mais. É preciso existir esse envolvimento do movimento. E essa arte que você faz, Idel, essa arte mais vanguardista, infelizmente, só é aceita e palatável nos grupos progressistas, mas que ela possa entrar nesses outros lugares de forma até mais palatável para esse outro público, sabe? O importante é Mas se mostrar dentro desse movimento. a gente pode fazer, né? Eu creio que eu fico muito feliz porque a gente tem, a Alane até colocou que existe também os boicotes, né? Dentro do movimento. E, enfim, eu já passei por um boicote como esse, né? Aqui em Itacoca, um evento espírita, e saí por cima, porque, assim, não dá para poder você querer sair por baixo. Ai, nossa, não quis, ai, não... Porque aí você é dado como uma pessoa que está obsediada. É isso que é sempre colocado. Você, não, a pessoa obsediada. Não, está altamente obsediada. E a pessoa, essas pessoas nunca estão obsediadas, né? Elas sempre estão maravilhosamente bem. Os obsediados são sempre a gente. Mas, o que a gente possa fazer, a gente está querendo colocar que todo mundo agora faça uma arte, que vá denunciar. Não é isso. Que a gente possa fazer o que a gente já faz, mas assim, com uma linguagem que a gente se preocupe com
os cuidados com a natureza, que a gente se preocupe com o outro, com a outra, que a gente fale sobre o amor bem mais profundo, bem mais aqui e agora, para que a gente possa chegar já já e perceber uma filosofia espírita bem mais, porque a gente possa filosofar. É isso. Sairmos do religiosismo, né? Sairmos ali daquela culpa do religiosismo, que ainda está muito enraizada pela nossa cultura brasileira aqui, né? Que é muito antiga, sobre que tudo é religião, tudo é muito dogmático. Vamos filosofar, vamos trazer também a ciência para a gente, né? A ausência de ciência nos faz ter tudo isso. A ausência de arte nos faz permanecermos ignorantes, né? Se a arte, ela é o ponto que nos liga ao sutil, ao pleno, né? Todas as artes, todas as artes. Para encerrar, eu sempre quis saber aonde é que estavam os orixás lá na codificação. Eu sempre queria saber aonde é que estavam os outros espíritos. Por que todos os espíritos eram sempre da religião católica? Eram sempre padres, eram sempre freiras. Eu sempre tenho isso. Por que não existem outros seres encantados na codificação? Por que não existe? Aí eu sempre trago. Por que, Kardec? Eu faço essa pergunta a Kardec, por que não existia? Porque lá em Paris não tinha, né? Não tinha essas coisas. Mas aqui nós estamos no Brasil, né? E agora tem, sempre existiu. Por que não existe agora nas nossas filosofias, se a gente se diz uma filosofia tão plural dos espíritos? Mas esses espíritos, eles têm uma cela, eles têm uma codificação só. São católicos, São Maria, né? E a gente sabe do que dá pensamentos não católicos. Dá ainda os seus preconceitos, os seus tabus, o corpo ainda modulado. Mas nós estamos aqui, né, Cecília, para fazer esse alvoroço acontecer e trazermos novamente essa vida que é a vida tão ativa do Espiritismo no mundo, porque essa filosofia, que é o Espiritismo, é algo fantástico, fantástico na vida de qualquer pessoa, assim como a arte. Quem tem um contato com com a arte modifica, quem tem contato com o Espiritismo também nunca mais é a mesma pessoa, porque ela se torna uma outra pessoa, se torna um ser mais, pelo menos é para ser. Se ela compreende muito bem o Espiritismo, ela se torna uma pessoa amorosa, empática, solidária, artística, enfim, ela se torna porque ela entende a vida. Ela entende que o nosso futuro é o amor e a iluminação, né? Verdade. E Del, para mim foi um prazer conversar com você sobre esse tema que é muito grato. E o que eu desejo é que outros seres como você possam surgir dentro do movimento, que a gente possa trazer uma arte espírita, uma arte dentro do movimento espírita, com outras expressões, que não sejam só aquelas comuns, né? Que você tenha cada vez mais força para colocar todo essa sua potência criativa para fora, para nos presentear com essa sua arte, com esse seu potencial, né? Saúde, resistência e força para você continuar nesse progresso, nesse processo de nos trazer uma arte que alimente a nossa alma, que nos sensibilize e que nos faça refletir para esse tão sonhado desenvolvimento espiritual que a gente, todos nós queremos e desejamos. Força, resistência e paciência, respirar fundo, que a gente vai conseguindo encontrar os espaços para cada vez mais fazer mais arte. Cecília, eu que agradeço imensamente, carinhosamente. Eu sinto a energia daqui, certo? Também sinto a minha energia de gratidão, de amor, de apreço, de carinho, daí também. E eu sempre me emociono porque eu vejo o futuro possível. Eu vejo o raiar do sol surgindo nos nossos olhos.
E eu sinto cada vez mais emoção porque eu estou em pleno, porque eu quero chegar, sei lá, 100 anos, daqui a 100 anos, e, e perceber que no meio da pandemia, eu e você estávamos do lado cooperando para esse mundo possível acontecer. Que nós estávamos aqui, em pleno 2021, denunciando toda forma de opressão e desamor. E nós estávamos aqui trazendo, dentro dessa perspectiva espírita, o cuidado com as pessoas. Que daqui a 100 anos nós possamos nos sentir orgulhosos de ter cooperado nesse processo da Terra. Né? E para concluir, eu gostaria muito de concluir, eu queria um sonho, desejo, que a gente possa se reencontrar depois que essa pandemia passar, né? Que a gente possa se abraçar, e possa gerar esses momentos e perceber que abraçar essas pessoas que para a gente foi fortalecedoras nesse processo crucial, certo? Que realmente ninguém solta a mão de ninguém. Eu gostaria de terminar, se vocês me permitirem. Era para ser só 1 hora, era 1h15, já vai ser quase 2 horas de live. Mas quando é muito bom, é isso. Eu espero que vocês que estiveram com a gente tenham gostado, tenham se colocado também no sentido de pensar e repensar a forma de apreciar a arte, de contemplar o belo e apoiar os seus amigos artistas e apoiar a arte. Eu queria terminar com a poesia Por favor. da que eu amo demais, que adora Encontre, e que ela tem uma poesia que é a salvação da poesia. Esse momento vai ser esse momento que a gente está passando, né? Que ela diz assim: depois de uma guerra, sobra poesia. E enquanto se atura uma pandemia, sobrevive a poesia? Mas em tempos de paz suposta, de normalidade torta, onde se esconde a poesia? No meio da noite fria, com o irmão da rua. Como se canta a lua com a chacina na favela? A poesia, onde se esgueira ante a criança abusada, ante o pobre em beira e a mulher espancada. Onde se acha a poesia quando a natureza anda abatida? A poesia corre enlouquecida, ávida de flores e de delicadezas. A poesia grita proezas para reclamar justiça e humanidade, para ensaiar beleza e sanidade. Queridos e queridas, apesar dos pesares, a poesia persiste, avista estrelas na noite triste. Abre-se em mares de pranto reparador. A poesia pode gemer de dor, mas ainda nos salva dos destemperos. Abranda o desespero e nos faz tecer a cada dia um caminho de certo, bem certo, alvorecer, Dora encontra. Que a gente possa entender que o alvorecer está muito próximo, gente, e que a gente, com as nossas artes, com as nossas vozes, com as nossas manifestações corporais e artísticas, vamos fazer esse mundo se materializar e vamos, sim, vencer todo o fascismo, genocídio, preconceito, homofobia. Esse mundo é possível e nós, espíritas, nos unamos para que isso de fato seja possível, que possamos sorrir ao invés de chorar, né? Lágrimas de sangue e de dor. Beijo na alma de cada um, obrigado. Como não amar a arte, né? Como não perceber o bem que a arte faz e traz às nossas vidas, quando a gente escuta um poema lindo desse. Muito bom. E daí, olha, eu já vou lhe fazer o convite, né, para você se comprometer aqui com o nosso público. E quando esta pandemia acabar e a gente conseguir colocar em prática o projeto do nosso evento aqui do Ágora,
que serás tu uma das pessoas que vão participar desse momento artístico, tá? Vamos aqui já assinar contrato público e serás muito bem-vindo. E eu quero, diga logo aí sim, para ficar registrado, né? Que Calma aí, o deixa eu negócio pensar aqui é aqui. assim. A gente ainda não sabe quando, né? Infelizmente, né? A gente tá assim envolvido nos descalabros desse desgoverno, não conseguimos fazer planos futuros muito concretos, mas quando a gente fizer o nosso evento, quando colocarmos em prática, estarás lá na equipe desse momento de arte. Ah, vai ser muito lindo, eu topo demais. Inclusive, dia 28 de junho, a Alexandre já me convidou para fazer a abertura da semana, né, da diversidade espírita daí também. E, enfim, vai ser lindo. Estamos tecendo. Eu me comprometo a estar nesse momento aí, viu? Venha também. Idel, você quer passar suas redes sociais, alguma atividade que você esteja fazendo relacionada à arte ou não, a arte espírita ou não, a arte de forma geral, para a gente conhecer seu trabalho, lhe acompanhar? E a gente tem, eu estou muito ativamente no Instagram, né, que é Idelfonso Andrade. Acho que eu vou colocar aqui nos comentários para que vocês possam Bote. postei aqui lá no Instagram, porque lá eu publico os eventos que a gente produz aqui na cidade também, os movimentos também espíritas, que mais? Lá eu posto exatamente poesias, poemas, indignações, né, repúdios, enfim, acalantos, tudo isso, estou muito por lá também, tem o próprio Facebook também, né, que é Ideal Andrade. Enfim, YouTube também, estou pelo YouTube, tem a Companhia Balé Baião também, que tem um trabalho de difusão, de permanência, de resistência, denunciando e anunciando bons tempos e inquietações. É isso. Acho que a gente vai se Que bom que encontrar. você tem canais que a gente pode lhe acompanhar. E com isso lhe estimular para a criação de mais arte, que é tão necessária para nossas vidas, né? Eu gostaria de te agradecer imensamente e convidar todos e todas que estão acompanhando a gente que na próxima sexta-feira, dia 14, a gente vai ter um outro encontro maravilhoso com Maria Alice, que faz parte do Ágora, Fábio Santos, que faz parte do Abre Paz, e Lindenberg Castro, nosso querido também do Ágora e do IFEP, com o tema As Masculinidades Contemporâneas. Tema importantíssimo, né? Te convido, Idel, para participar, acompanhando essa palestra que vai ser maravilhosa. E a todos e todas que estão aqui com a gente. Eu gostaria de desejar uma boa noite, que as nossas reflexões tragam reflexões na vida de vocês, que vocês consigam apreciar ainda mais a arte, e a arte dentro do movimento espírita, valorizando artistas como Idel e tantos outros. Né? A gente pode aqui depois nos comentários trocar figurinhas sobre artistas que precisam ser estimulados e valorizados. Agradeço a todos e todas, uma boa noite, um bom descanso e até a próxima sexta-feira. Beijo, gente. Alexandre, Tchau. obrigado. Alexandre, não posso esquecer do Alexandre, né? A Alexandre fez todo esse Alexandre. processo. Beijo, Ale. Obrigada, gente. Boa Tchau, noite. tchau.